Oi, galera! Estamos agora ao vivo pelo Mídia Ninja para convidar o ilustre e incrível, maravilhoso que nos representa, o professor Fernando Haddad. Hoje é dia 28 de abril, dia da educação, então eu estou muito feliz de poder estar fazendo a entrevista, minha primeira live com o professor Fernando Haddad. Vamos achá-lo aqui. Espera aí. Estou procurando aqui o Haddad, deve estar entrando daqui a pouquinho. Testar som. Uma galera entrando já. Deixa eu ver aqui. Cadê, amore? Já tem uma galera aqui, né, galera? Hoje é a primeira vez, então tô aguardando aqui a chegada do nosso ilustre convidado, de nos convidar para participar. Pablito, Capilé. Cadê o nosso professor, Capilé? Deve estar chegando por aqui. Obrigada, queridos, por todos os ois, Oi, Romenig, que legal. Obrigada a todos os paraenses que sempre dão aquele carinho, aquela moral. Somos bairristas, né, gente? Ó, Pablito aqui, Capilé falando que Fernando Haddad daqui a pouquinho está pintando por aqui. Enquanto isso, eu posso ficar respondendo perguntas de vocês, o que é que vocês têm curiosidade, o que é que vocês gostariam que a gente conversasse, os pontos que a gente poderia... O óculos só tem um problema, esse meu óculos ele não é anti-reflexo, então eu estou aqui fazendo uma maneira de não ficar com reflexo. Obrigada, tá? Dríade que me ajudou a fazer essa live aqui, a conseguir entrar aqui. Tá vindo, gente. Tá chegando ele aqui. Está chegando. Lili, é o seguinte, essa live é uma entrevista com Fernando Haddad, o professor Fernando Haddad, e é um momento que a gente tem o privilégio de poder conversar com essa pessoa que nos representa, né? E que, por exemplo, no meu caso, era o meu candidato à presidência do Brasil. Então, acho que a gente tem muito a falar sobre a pandemia, temos muito a falar sobre o meio ambiente, a questão dos índios e dos quilombolas, que é uma coisa que eu me importo muito com esse tema, né? Como vocês sabem, eu faço parte há muitos anos do Movimento Humanos Direitos, e que é um movimento voltado para o combate ao trabalho escravo, é um movimento voltado para a defesa dos índios e dos quilombolas, do meio ambiente e dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem um caminho de conexão muito antes da presidência do Fernando Haddad ser presidente da República. Ele já era uma pessoa que atua publicamente de uma maneira muito bacana, então eu me identifico com a maneira como ele pensa e os caminhos e as propostas de políticas públicas que ele tem, e eu acho que isso vai render muito, além da gente entender melhor, né, esse novo momento
o Haddad hoje, o Haddad amanhã, quais são os planos, de que forma nós podemos contribuir, de que forma nós podemos sobreviver a essa pandemia. Vamos falar dos artistas também, enfim, muita coisa aí, gente. Eu acho muito difícil a gente continuar sendo conivente com a realidade do Brasil. Afinal de contas, está tudo muito às claras, né? O plano de poder e um plano nefasto de poder, né? Então, acho que o Haddad vai poder nos colocar a par também do que seria nossos próximos passos em relação a essa outra pandemia, que é uma pandemia antidemocrática, né, que está acontecendo no Brasil. Vamos ver, olha ele aí, gente, nosso convidado ilustre chegou aqui. Peraí, vamos, olha, oi, peraí, vamos lá, acrescentar. Atenção. Aguardando. Oba. Olá, boa noite, professor. Tudo bem, querida? Tudo um prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Mídia Ninja. Você Prazer é sabe, todo meu. Sempre bom ver vocês todos. Muito bom mesmo. a gente vai ter muito papo, então a gente tem que aproveitar esse momento realmente, porque uma hora passa correndo. E eu posso fazer uma pequena introdução para que a gente possa otimizar nosso tempo. Primeiro, eu quero agradecer à Mídia Ninja e ao professor. Eu escolhi lhe chamar de professor porque hoje é o Dia da Educação. É Então, verdade. foi uma coincidência maravilhosa, nós não planejamos isso, e eu fiquei pensando como me dirigir ao nosso candidato, né? Porque você é o candidato de mais da metade do Brasil, você foi, então eu acho que isso tem uma representação de afeto muito grande aqui também, e de admiração, e dizer que nós nos conhecemos antes mesmo de todo esse caminho, porque, como eu estava falando antes, você sempre fez parte de um olhar totalmente voltado para os direitos humanos, que é o lugar onde eu atuo. Então, professor, eu vou começar nossa conversa, inevitavelmente, falando sobre o momento dessa pandemia que, em tese, nós estaríamos no pico nesse momento, mas esse pico, a gente sabe que ele vai ser alargado, vamos dizer assim, até meados de março. Então, eu queria que você fizesse uma consideração geral primeiro sobre a pandemia, e seja muito bem-vinda a esta live. Gina, muito prazer. Me chama de Fernando de Haddad, que como a gente se conhece. Você me conheceu, acho que era ministro da Educação, né? Sim, Estivemos juntos discutindo direito à educação. Eu me lembro que isso. tinha muita gente. Eu não me lembro se era na tua casa, mas com certeza você estava na reunião, que eu lembro muito bem. E Estávamos na reunião, foi na casa da Salete Halak, numa das reuniões do Movimento Humanos Direitos, exatamente. Boa memória, Fernando é isso Haddad. aí, é isso aí. Mas muito prazer te rever aqui. Infelizmente, nesse contexto difícil para o povo brasileiro, um momento delicado, porque são várias crises sobrepostas, né? A primeira, que é a mais grave, é a crise sanitária, a crise de saúde pública, para a qual eu acho que prefeitos e governadores estão dando uma resposta mais satisfatória do que o governo federal. O governo federal está quase que sabotando o trabalho dos prefeitos do país, dos governadores do país. Isso atrapalha a opinião pública. Aquilo que se espera do governo federal é em relação à crise econômica, ou seja, não adianta você pedir para uma pessoa de baixa renda, ou até de renda média, que não esteja com reserva, ficar em casa, se você não dá o suporte para essa pessoa atravessar os 30, 60 dias de isolamento social, que quase todos os países estão passando. Quer dizer, não é uma coisa do Brasil, né? Alemanha, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, está todo mundo passando por um período de resguardo
e, para isso, os governos têm que apoiar as famílias, as empresas e os governos subnacionais, porque prefeitos e governadores estão tendo perda de arrecadação e não. Como é que vão manter os serviços públicos funcionando se não tiverem apoio federal? Então, é um momento delicado, é um momento que tem que ter muita firmeza, que tem que ter muito propósito, concentração, gabinete de crise, ministério bem articulado, boas ideias, né, para minimizar os custos em vidas, em recursos, empregos. Enfim, precisa de alguém com foco e liderança, né, que é o que, infelizmente, a gente não está tendo. A gente está tendo uma pessoa que está gerando crises sobrepostas a essas, né? É Então, tivemos quase, duas. desculpe lhe interromper, quase como uma estratégia, né? Parece que as crises elas se sucedem provocadas pelo próprio governo, muitas vezes até para abafar decisões fundamentais, necessárias e urgentes da pauta política social do Brasil, não é? Parece que a gente vê que é uma tendência do governo a querer sempre provocar olhares que nos desviem da estrutura que nós precisamos, de fato, ter forte para o Brasil poder chegar nesse lugar de, pelo menos, conseguir gerenciar uma crise, né? Eu acho que você tem toda a razão. Você vê que nós estamos há 4 dias discutindo a demissão de um ministro da Justiça por causa do diretor da PF, instituição que está investigando os filhos do presidente. Então, no meio desse caos, você está perdendo tempo com proteção da família, com preocupação com a tua família. Família que devia estar ajudando, né? Eles têm mandatos parlamentares, né? Um é vereador no Rio, não aparece no Rio, né? Perdemos um pouquinho da conexão com a Haddad, deve estar voltando daqui a pouco. Voltou. Voltou? Eu não perdi a conexão. Deve ter sido eu, então. Mas vamos lá, você está falando. Aqui, um que é vereador no Rio e não aparece para trabalhar na Câmara Municipal. Um que está todo enrolado na Justiça, tentando impedir que a polícia e o Ministério Público investiguem. Imagina você é filho do presidente, você poupar teu pai, se querem te investigar, você é o primeiro a querer abrir tuas contas, entendeu? Você fala, olha, eu não quero, meu pai é meu pai, ele é presidente da República, eu vou aqui dar uma procuração para o delegado me investigar. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Nós estamos muito estarrecidos como população como estão às claras os intuitos de nos roubarem o direito à democracia. Quer dizer, nós já estamos nos sentindo usurpados do direito à democracia. Estamos percebendo isso com a própria indicação, né, do novo chefe da Polícia Federal. Assim, realmente é estarrecedor você ter essa indicação dentro de um âmbito de amizades que as fotos já comprovaram a proximidade do Ramage com essa família, e nós assistimos isso estarrecidos. Haddad, de que forma nós podemos conduzir a nossa força, a nossa energia para que a gente garanta a democracia? Somos uma vigilância 24 horas, né? Ficar de sentinela mesmo, né? Olha, eu acho que tem muita mobilização de rede, as pessoas estão se comunicando, entende? Eu tenho visto, o pessoal fala, não, o Bolsonaro tem um núcleo duro de apoio. É verdade, ele tem aí 30%, 28%, 32%, depende da pesquisa, de apoio, mas ele já teve quase 60% de apoio. Sim. Então ele está dilapidando o capital político dele, mas não porque a oposição está jogando no quanto pior, melhor. Ao contrário, se a oposição tivesse jogando no quanto pior, melhor, teria votado os R$200 que ele prometeu para as famílias e não obrigado ele a pagar 600 a 1.200, que é o que está salvando o governo.
Se o governo estivesse fazendo as coisas que quer fazer, a situação dele estaria ainda pior. Quem está impedindo ele de fazer essa maluquice toda com o país, quem está lutando agora no Congresso Nacional para preservar a receita de governadores e prefeitos é a oposição. O Guedes está lá querendo tirar dinheiro de governadores e prefeitos. Então, virou de ponta cabeça o país, né? A oposição tentando trazer o país para o trilho da superação e o governo atrapalhando o país. Nesse sentido, Haddad, a gente vê a importância do terceiro setor, né? Eu lembro que assim que o presidente tomou posse, a primeira fala dele, ele falou assim, eu lembro com todas as palavras, nós vamos combater o ativismo. Ele é tão equivocado que hoje ele deveria reconhecer que o ativismo, o terceiro setor, está salvando muita gente. E a importância do governo está de braços dados com o terceiro setor. Então, eu queria muito, como é um lugar, por exemplo, que eu vejo muita gente hoje tendo um despertar para esse quinhão da solidariedade, da generosidade, entender que para você estar bem, o seu próximo também tem que estar bem. Então, eu sinto o papel fundamental do terceiro setor nesse momento de crise. Queria que você comentasse isso também. Olha, eu acho inestimável o trabalho que pode ser feito pela... A gente chama de sociedade civil organizada, né? Que é basicamente o terceiro setor, em várias áreas, né? No Ministério da Educação, a gente fez parceria com todo mundo que queria ajudar o Brasil. Então, eu era de um governo de centro-esquerda. Pintava lá uma fundação ligada a banco, com uma boa ideia, eu falava, pô, vamos fazer. Isso. Então, vamos fazer a Olimpíada da Língua Portuguesa com o Itaú. Vamos fazer. Vamos fazer um trabalho bacana com a Fundação Unibanco em torno do ensino médio inovador, como fazíamos também com o setor menos conservador da sociedade, que era mais, vamos dizer, progressista, mais inovador, e também a gente apoiava. É uma ilusão imaginar que o Estado consiga sair da rotina para inovar sozinho. Ele precisa dos insumos que vêm da academia, que vêm do terceiro setor, que vêm do cidadão comum, que vêm da ciência. É com esse cabedal de conhecimento que você vai formular políticas públicas inovadoras. Imagina você no dia a dia do Estado, Dira, você está lá trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Você tem uma rotina pesada para cumprir. Se você não tiver gente com tempo respirando inovação, as boas ideias não vão chegar. Então, você fala de uma coisa, todo indivíduo é importante para o Estado, mas quando eles se agrupam, se associam em torno de instituições do terceiro setor para formular, isso é uma riqueza que o país tem extraordinária. Dispensar isso na área do meio ambiente, na área da educação, na área da saúde, na área da assistência, é uma bobagem enorme. E fora uma insensibilidade, né? Porque você abriu uma fala. Aliás, a gente tem percebido isso e isso tem sido muito... É uma afronta, mas eu acho que é mais uma maneira de dispersar a nossa atenção porque a gente realmente precisa, que é focar no Brasil. Eu me sinto totalmente num país desgovernado, ao contrário, assim, um país sendo monitorado por pessoas sem nenhuma base humanitária. A gente percebe isso na maneira de se expressar e nos atos e na valorização de tudo que é muito predatório. Eu, como uma amazônida, eu estou muito preocupada, Haddad, com a situação daqueles que estão fora dos centros metropolitanos, né? Se a gente já tem uma preocupação com as metrópoles brasileiras, eu fico imaginando isso nos rincões amazônidas que têm aquelas dimensões incríveis. Penso também na população indígena e quilombola, que são, parece que, os primeiros a serem afetados pelas mazelas brasileiras. A gente precisa olhar para esse povo de uma maneira mais respeitosa, porque eles são...
eles são aqueles que nos fizeram com que a gente, ou nos dias de hoje, continuássemos com uma floresta amazônica. Então, eu gostaria muito que você comentasse a realidade dos interiores do Brasil e, assim, como é que você, nas suas viagens em campanha presidencial, como você trocou com essa população, já sabendo que a sua querida vice, que eu admiro muito, a querida Sônia Guajajara, que é uma pessoa que tem sido muito combativa nesse aspecto voltado para a comunidade indígena e quilombola. Bom, eu conheci o Brasil, Dira, assim, o Brasil a gente conhece, assim, a gente mora no Sul, então eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo a vida toda. Aí... Desculpe, só fiz antes de se interromper. Lógico, a Manu, A eu me Manu era minha referi vice. a Manu era sua vice. A Eu Sônia me do referi à Boulos. Sônia, exatamente, me referi à Sônia, porque é uma pessoa altamente combativa nesse momento em relação aos direitos dos indígenas e Mas a quilombolas. Sônia está Mas, gabaritada para ser vice de todos nós. desculpa, Até só fazendo candidata a esse abaixo. presidente, ela... Me Mas diga. olha, a gente conhece o Brasil, assim, estou falando do cidadão comum. Né? O cidadão comum conhece o Brasil como? Ele conhece o Brasil, ele conhece a sua cidade, nem todo mundo conhece a sua cidade. Eu diria que 95% dos paulistanos não conhecem a cidade de São Paulo. Conhece o centro expandido. Mas um cara da Zona Leste conhecer a Zona Sul, eu duvido. Né? Quando você fala da Amazônia, os que foram já para a Amazônia foram conhecer talvez Belém, talvez Santarém, talvez Manaus, que são os grandes centros, né? E ponto. São os lugares turísticos, até Alter do Chão. Você conhece esse tipo de... A Ilha do Marajó. Aí você já começa a ficar num exotismo enorme. Conhecer a Amazônia mesmo é você ir para dentro. Você sabe, eu vou te contar uma história incrível, porque eu fiz um programa de transporte escolar que chamava Caminho da Escola, que era para comprar ônibus escolares para substituir os paus de arara. Só tinha pau de arara para levar a criança para a escola. Aí falei com o Lula, tá, vamos fazer ônibus escolar. Fizemos um programa que comprou 40 mil ônibus escolares, para você ter uma ideia da dimensão do programa. Mas daí o pessoal da Amazônia chegou para mim e falou, Haddad, nada feito. Mas peraí, o que foi? Lá não é ônibus, Haddad. Lá não tem estrada, Haddad. Nossa estrada é rio, Haddad. Você está por fora, Haddad. Eu falei, não, mas a escola não é perto da criança. Você está por fora, Haddad. Você tem que ir lá. Fui para o interior do Amazonas, fui para o interior do país. Entender o que é aquilo. Porque a gente, lendo, você não sabe lendo em livro, sabe? Pode ler o livro que você quiser. Você só vai entender a realidade do povo amazônico quando você for lá conversar com o cara e falar o que está pegando. Bom, aí, Dira, nós descobrimos que não tinha indústria de embarcação para aquela região. Nós não tínhamos uma indústria para fazer embarcações adequadas às crianças. As embarcações eram totalmente impróprias para transporte de crianças. Nós chamamos a Marinha, chamamos a GV, chamamos o Inmetro para construir uma embarcação que servisse à região norte. Eu estou contando essa história para mostrar como as pessoas, às vezes, dão palpite sobre o que não sabem. E não é pecado não saber. As pessoas não nascem sabendo, mas você não pode ser arrogante em relação ao que você desconhece. Você tem que ter um pouco de humildade para tentar entender. Então, quando os indígenas comemoram a saída do Moro do Ministério da Justiça, que é lá que está a FUNAI, as pessoas não entendem, por que estão comemorando? Estão comemorando porque nós estamos fazendo um péssimo trabalho em relação aos indígenas do Brasil. O desmatamento esse ano dobrou em relação ao ano passado. Né? A saúde indígena está correndo um risco enorme se o Covid-19 chegar nas aldeias. Sim. Enfim, é uma problemática tão mais ampla que se a gente imaginar que a gente vai... Sabe aquela coisa? Vamos receitar cloroquina para todo mundo? E você não sabe nem do que você está falando? Sabe? Vamos ouvir a ciência, vamos ouvir médico, vamos ouvir especialista, vamos ouvir
os militantes. Não estou falando do militante sectário. Não, estou falando que tem cara que dedicou a vida a isso. Você não quer ouvir? Quer dizer, é uma coisa estranha que está acontecendo no Brasil, de recusar. É um negacionismo em tudo. Não tem Em aquecimento tudo. global, não tem É, vírus, não tem nada acontecendo, sabe? E quando a gente começa a ter as 10 primeiras mortes de indígenas de várias aldeias diferentes, a gente percebe a dimensão onde pode chegar essa falta de cuidado, né? E a gente também, quando você citou a Amazônia, dos transportes rodofluviais, muitas vezes você tem que pegar rio, depois Pois você é. pega estrada. São muitas Amazônias dentro de uma só, como vários Brasis dentro de um só. Haddad, e você, assim, eu imagino que nós que somos a população, cidadãos, é, vamos dizer, sem cargos públicos, dificuldade que você deve estar enfrentando é, em, em olhar para o que está acontecendo. Eu não tô... Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo agora. Não estou te ouvindo. O que está acontecendo, será? Não ouço você. Você me ouve? Você me ouve? Não. Está sem áudio. Não ouço. Olá, galera, voltei, desculpem, tá? Oiê! Tava tão bom e eu aqui, não sei o que aconteceu, saiu o som. Cadê o presidente? Nosso presidente. Oi, Maria Ribeiro, linda, que bom te ver aqui, gente. Vamos esperar restabelecer a nossa rede aqui. Sejam bem-vindos todos, o papo estava muito bom. Oi, aqui, peraí, gente. Agora vai. Oi. Então, quase saiu um Você presidente me aqui. ouvia, não? Ouvia Eu não te ouvia. porque, na verdade, a gente estava falando como é que um candidato à presidência, dentro de um processo de campanha tão puxado, que é como você mesmo citou, essa viagem pelo Brasil inteiro, como é que ele se reconecta, que ele se restabelece depois de uma campanha tão dura como foi a campanha a última campanha à presidência da República? Você sabe que a minha conexão com o Brasil vem do tempo de faculdade. Eu me envolvi no movimento estudantil desde muito cedo, com 19, 20 anos, eu já estava no movimento estudantil. Fui presidente do centro acadêmico, essas coisas. Então, a minha conexão com essa questão social, questão do Estado, questão da economia, ela vem desde longe. Então, eu nunca me desconecto do que está acontecendo na vida política nacional.
e estou falando de muitos anos, né? São décadas lendo livros, lendo dissertações, clássicos da literatura brasileira, estrangeira, para entender o funcionamento da sociedade e o funcionamento do Brasil em particular. Então, para mim, ocupar um cargo público que é o ponto fora da curva, vamos dizer assim. Porque, entende? Então, para mim, assim, eu fui ministro, fui prefeito. Aí, por circunstâncias completamente específicas, eu fui candidato a presidente em 2018. Mas a minha vida, ela segue a mesma, desde os meus 18 anos, eu diria. Ela segue a mesma no sentido de muita leitura, muito interesse pela sociedade, muito interesse por formas alternativas de viver, de organizar a produção, de organizar a vida coletiva, para que a gente encontre caminhos de superar os transtornos que as famílias têm, criar oportunidades para quem está lá atrás, que não teve oportunidade. Então, a minha preocupação é essa, sendo professor, sendo prefeito, sendo ministro, sendo candidato, o que for, eu estou com a cabeça nisso, entendeu? Então, e uma compreensão de que a democracia, ela surpreende as oito, baita de uma surpresa. O som dele é muito falhou aqui. Perdeu o som? Agora voltou. Tá com... Sabe o que Não, é? As redes estão congestionadas também. Então, esse horário. Mas acho que você também, depois, pós-campanha, você trouxe uma coisa que eu acho que é uma coisa que você gosta muito de fazer, aparentemente, que é você e seu violão, né, Haddad? Você também tem essa coisa de ficar dedilhando, você relaxa, assim, com o violão. Conta um pouco desse seu lado artístico pra gente. Olha, a minha vida se divide assim em algumas. O violão, o violão não é uma coisa que eu sei tocar. Eu não posso me considerar um violonista, né? O que o violão eu acho o violão, eu recomendo para quem não toca. Primeiro, o violão ele permite uma gradação que quase nenhum outro instrumento permite. Então, você se diverte tocando mal violão e se diverte tocando bem violão. Violão é uma coisa, é um companheiro, é um cachorro, é um copo de uísque com gelo e o violão. Essas três coisas, elas têm o mesmo nível. Para mim é a mesma coisa. O uísque sexta-feira à noite. O uísque sexta-noite. A minha cadelinha vira-lata, Atena. E o violão, elas estão em pé de igualdade. Qual é o nome da sua cachorrinha? Atena. Qual é o nome dela? Atena? Olha, tá vendo? Uma deusa grega, gente. Ligado nas tragédias gregas. Haddad, aproveitando que a gente está falando desse momento um pouco cultural, nós estamos, artistas, muito preocupados com a situação de todos ligados à arte, né? O nosso trabalho, ele é presencial. Infelizmente, a nossa secretária de Cultura, que é uma pessoa muito querida no meio artístico, né? Ela entrou na secretaria e ainda não conseguiu se conectar com os artistas, respondendo a uma pequena pergunta, né? Que é: cadê você, Regina, diante de todo esse cenário? O que é que nós vamos fazer pela cultura e pelos trabalhadores da área da cultura? Então, assim, eu fico imaginando que se a gente estivesse numa outra realidade, a gente estaria com mais estofo para ter essas respostas. Como é que você vê a importância da cultura dentro do cenário brasileiro, já que nós, artistas, de certa forma, estamos nos colocando para que a gente consiga colaborar com o país? E eu imagino a sua resposta, mas eu quero que você faça uma consideração. Não, mas que é tão importante lembrar disso, porque está tão esquecidinha a nossa cultura, né? Você vê que nós perdemos, no governo Bolsonaro, nós perdemos dois gigantes da música brasileira, da música popular. Gigantes. Perdemos João Gilberto ano passado e perdemos Moraes Moreira esse ano. Perdemos Rubens Fonseca na literatura. Rubens Fonseca, né?
eu tô falando da, sim, mais da de música, caras assim, de caras que todo mundo conhece, que né? são celebrados, não, que são celebrados no exterior. Levaram o Sim, nome, levaram o nome do Brasil para o exterior. Uma sim. celebração à música desses caras, né? Você não teve uma nota de pêsames, sabe? É Você uma não falta de. teve. É absurdo, né? Não tem nem como Não, explicar um governo não fazer pelo menos uma nota de pêsames, né? para mim, assim, é luto de 3 dias esses caras, entendeu? Puxa, a minha filha, que é essa sim toca, diferente do pai que arranha, toca violão, toca piano. A minha filha descobriu os Novos Baianos, porque ela, né, ela é menina, ela tem 19 anos. Os Novos Baianos, lá atrás, né? Aham. Década de 70, que eles explodiram. Né? Ela descobriu os Novos Baianos, coincidentemente, tem meses, poucos, talvez algumas semanas. E a gente estava curtindo muito, porque ela mostrava para mim: olha, pai, olha aqui que eu achei, o que eu vi, que coisa linda, olha que solo, olha que voz da Baby, olha que não sei o quê. E aí, Moraes Moreira, pô, um show. Ela ficou muito triste, assim, sabe? Foi domingo, se eu não me engano. Ela ficou muito triste, né? E eu falei: puta, eu até fiz um tweet que eu não costumo fazer. Um tweet, assim, pro Moraes, mas um pouco pensando na minha filha, sabe? Que tinha perdido um amigo, sabe? Recém-conquistado na vida, na cabeça dela, né? Não saiu Doeu uma, muito, né? não saiu uma Doeu. nota. Sabe o que eu acho que vai acontecer, Dira? Ah, Eu acho que a Regina Duarte. Você vê, a Regina tem o lado dela, mas ela é uma pessoa carismática, ela é uma pessoa querida pelo Brasil, né? Eu não, nem sempre curto as posições políticas dela. Lá atrás ela fez campanha para diretas e tal. Mas tudo bem, uma pessoa tem o direito de ser mais conservadora, menos conservadora. Ninguém, né? Todo mundo, nós estamos numa democracia, vai ter de tudo. Mas eu acho que ela vai entrar numa fase triste. Ela vai ficar triste com o que se ela já não está, né? ela vai Porque ficar triste com o que ela vai conhecer em Brasília. Ela foi, na minha opinião, ela foi iludida. Ela entrou nesse cargo iludida com esse governo. Você vê que deu 2 semanas, o herói dela foi demitido, né? Eu fico me perguntando como é que está a cabeça dela. E eu tenho certeza que é uma pessoa assim que, independentemente do que ela pensa, ela não parece ter má fé nas coisas que faz, sabe? Ela parece querer acreditar em alguma coisa. E eu acho é, que o- ela vai se decepcionar muito com o que ela vai ver. Se ela não eu se decepcionar, eu vou me decepcionar muito. com ela. Nós estamos muito tristes com o silêncio da nossa secretária de Cultura no momento que estamos todos os órgãos nos unindo para manter pelo menos alguns recursos, como cesta básicas, um vale compras para os técnicos. E porque quando a gente fala artista, envolve toda uma gama que você bem sabe, que são as pessoas que estão por trás das câmeras, as pessoas que idealizam um projeto antes de entrar. E aí a gente vê em todos os cenários, seja no audiovisual, na música, em todos os cenários, uma dificuldade muito grande dos Vira, São artistas. Paulo tem milhares de artistas de rua. Eu tive a honra de regulamentar o decreto de arte de rua em São Paulo, liberando a arte de rua de São Paulo, liberando o carnaval de rua em São Paulo, que não existia. Era proibido sambar em São Paulo. Era uma coisa de louco. Os teatros de rua, os cinemas de rua em São Paulo, né? A cooperativa de teatro, a cooperativa de dança, que a gente isentou de impostos. Eu Isso. tenho a impressão que Brasília não tem ideia do que seja a arte no Brasil. É. Sabe? Eles acham assim, eles pegam 2 ou 3 contratos de artistas que são campeões de bilheteria e tal, e imaginam que todo. É que nem jogador de futebol. Você pega o salário de 2 ou 3, você acha que a categoria que joga futebol É, toda é. tá. Artista tem o cara que vive com R$ 1.500 por mês, sabe? O cara que vive de tocar em bar, o cara que vive de cover artístico. E hoje, qual é a fonte de renda desse cara? Nenhuma. Ninguém está indo em bar, ninguém está indo em restaurante, ninguém está indo em... Como é que faz? Nem circulando as pessoas estão.
Como é que você vê, Haddad, a atitude que eu encarei de uma maneira muito heróica dentro desse momento pandêmico do presidente da Argentina ao garantir à sua população todos aqueles direitos que ele garantiu dentro de uma decisão louvável de dar um suporte à população? Você acha que isso seria possível aqui no Brasil? De que forma você viu esse gesto e isso só foi possível porque a Argentina tem uma população muito menor que o Brasil? Eu queria que você comentasse isso. Olha, você sabe que eu fico cada vez mais admirado com Alberto Fernandes. Sim, Ele, você sabe que ele foi recém-eleito, né? é, Foi eleito há pouco tempo. foi, foi. E o primeiro gesto dele, quando aconteceu a pandemia, foi se aproximar da oposição. Ele chamou os macristas, ex-presidente, dizendo o seguinte: olha, a Argentina é maior que a gente. A Argentina não é minha, não é sua, é maior que a gente. Vamos cuidar da Argentina juntos. Eu vou abrir o palácio, vou ouvir vocês, mas vamos tomar medidas juntos para sair juntos dessa. Depois a gente discute outras coisas, mas nesse momento, vamos salvar os argentinos. Então, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que ele está, né? Que são lideranças latino-americanas, ex-presidentes. Chique. É bem chique. E eu gosto muito, é bem chique, eu gosto muito da presença dele nesse ambiente. Ele se coloca com muita humildade, sabe, não tem nenhuma arrogância, procura aprender com a experiência de ex-presidentes que fazem parte do grupo. Então tá o Samper, tá o Mujica, tá o Lula, tá a Dilma, tem vários ex-presidentes nesse mesmo grupo. E eu vejo que ele é o único que está no cargo, né? Está o Evo, e ele se porta como uma pessoa que quer aprender, que quer ouvir, que quer entender o que o outro já passou, para não repetir os erros ou para repetir os acertos, entendeu? Então, ele me causa uma excelente impressão, assim como alguns líderes europeus, né, com destaque aí para Angela Merkel, para não dizer que eu estou defendendo só a esquerda. A Angela Merkel é de centro-direita, mas tem postura de estadista. E nessa hora, o que você quer é que o teu país seja governado por um estadista, Sim. independentemente da questão ideológica. Depois a gente vai discutir ideologia, mas agora é discutir o que interessa, que é o bem-estar da população. E eu não, infelizmente, o contraste é muito grande. O Bolsonaro é brincadeira. Né? Já está virando piada internacional, né? Olha, Infelizmente. ele parou, ele passou por várias etapas. Ele era o espanto internacional. Assim, eu depois da eleição de 18, eu viajei para fora, as pessoas estavam espantadas. Depois as pessoas começaram a ficar debochadas. E hoje as pessoas estão preocupadas com o Brasil. Então, mudou do espanto para o deboche e agora uma preocupação enorme com o Brasil. O que vai ser do Brasil? O que vai ser desse governo? Você sabe, Haddad, que a gente é persistente, né? A gente vai acreditando sempre, existe um otimismo e é preciso manter a chama acesa da verdade e do desejo que a gente consiga, que eu sei que esse é um dos pontos cruciais, é diminuir a desigualdade social para que a gente possa ter uma população plena de educação, para que a gente faça uma geração mais voltada para a educação, para que a gente consiga formar essa nova geração. A gente tem que pensar a longo prazo. Eu quero te dizer que eu estou assim tentando, eu tenho que colocar o óculos para ler as mensagens das pessoas, mas eu preciso dizer para você que você é muito querido. Você fez uma campanha belíssima. Você é o presidente, várias pessoas dizem, meu presidente, a minha vontade é chamar você de presidente. Eu sei que o quanto você se dedica a essa sua essência de ser uma pessoa voltada para a educação, que é onde é o seu berço, e você fez escola nesse sentido. Eu acho que dentro da sua campanha você foi muito aguerrido, você foi muito correto, você deu um exemplo nas suas falas, nas suas colocações, na sua postura. Fora
eu acho que assim, o amparo que você teve, não, e de todas aquelas pessoas que pensam como você, mas eu acho que você conseguiu o respeito até dos inimigos. Então, por isso eu quero te agradecer imensamente. Gostaria que a gente fizesse considerações finais e dizer que você está num lugar muito especial dentro do cenário político brasileiro. Você tem uma liderança nata, mas você não tem nenhuma arrogância, e isso é muito admirável em você. Então, quero te agradecer, quero dizer que você é uma pessoa que nos inspira, que nos traz esperança, uma pessoa que esse Brasil é muito gigante, então, como eu sou bairrista, né, Haddad, meu beijo, quero que você mande um beijo especial para o meu Pará, e dizer que eu quero te dar força, eu quero te dar assim, a certeza de que você não está sozinho, que tem um Brasil aí que quer o mesmo Brasil que a gente e que é por essas pessoas que a gente vai continuar lutando, falando, divulgando, entendendo, aprendendo e sendo uma pessoa voltada totalmente para as questões humanitárias. Olha, Dira, primeiro foi um enorme prazer conversar com você. Segundo, eu quero te dizer que o Pará é uma terra maravilhosa, é uma terra única. A gente tem que saber entender as especificidades de cada estado brasileiro. E o Pará é toda uma coisa dele própria, cultura, culinária, dança. Aquilo ali é um mundo à parte. É maravilhoso, Pará, maravilhoso. Você é uma inspiração para muita gente também, você sabe disso. Você é militante de causas nobres. Você dá a cara a tapa, você vai para a luta, você briga pelo que você acredita, sempre com essa Obrigada. docilidade própria, né, o jeito que você tem, o sorriso que você tem, contagiante e tudo que você faz. Então, admiração recíproca. E queria dizer que ó, tudo que nós que tivemos condição de estudar, tivemos, sabe, um pai, uma mãe que teve condição de nos apoiar, que nos deu uma estrutura, um país que, mal ou bem, para nós, ofereceu oportunidades. Sabe, tudo que a gente puder fazer pelo Brasil, a gente tem que fazer, porque é muito pouca gente que pode chegar onde a gente chegou. Quando você bota um pobre numa universidade, muda a vida dele. Quando você bota uma criança pobre do Bolsa Família na creche e leva ela até lá em cima, nos altos escalões do sistema educacional, você vai mudando a vida das pessoas. Então, o Brasil precisa um pouco da nossa dedicação. A gente precisa se desprender um pouco. Essa pandemia pode ajudar a gente a perceber que a gente tem muito. A gente tem muito mais do que precisa. Aí nós estamos todos contidos e estamos vivendo uma vida super digna, ao contrário de 90% da população que precisa de nós. Então, eu acho assim, tudo que a gente pudesse dedicar ao Brasil, essa terra, esse povo maravilhoso, a gente tem que se dedicar. Então, a tua militância é importante, a minha militância é importante, mas quem está nos assistindo também, se está aqui, é porque gosta do Brasil e porque gosta de gente. Sabe? A direita gosta de coisa, a esquerda gosta de gente. A gente gosta de gente. A gente sofre mais em pandemia porque a gente gosta de abraçar, gosta de beijar. Não é isso? Gosta de viajar e se ver os amigos, curtir. E agora, para a gente se despedir, que voa o tempo, eu nem falei a metade do que eu gostaria de conversar com você. Eu queria lhe dizer que várias pessoas aqui mandando beijos para você, dizendo que você é lindo, que você é uma pessoa muito importante para o Brasil. Haddad, eu queria que o Haddad finalizasse falando o Haddad do amanhã. Quem é esse Haddad que virá aí, que a gente torce para que esteja na linha de frente da próxima presidência da República? Olha, eu sou o cara que não vou me desligar das coisas pelas quais eu me apaixonei, sabe? Eu não consigo deixar as paixões para trás, né? E o Brasil, para mim, é uma coisa muito, quimicamente muito importante, sabe? É uma coisa que
faz parte da minha respiração pensar esse país. Eu não consigo passar um dia, sem ler algumas páginas sobre o Brasil, sobre a nossa gente, sobre o potencial desse povo. Eu curto muito quando eu vejo que a gente conseguiu resolver um problema e pode passar para o próximo. Puta, se a gente conseguir caminhar todo mundo junto, eu não gosto desse mundo tão dividido, tão desigual. Tem muita gente ficando para trás. Isso me causa uma angústia. Nada contra quem chega muito longe, mas a gente não pode deixar tanta gente ficar tão para trás, sabe? Para frente a gente quer mais é que as pessoas voem, né? Mas, né? Quanto mais longe for para frente, melhor. Bacana, legal, sorte, né? Mas não deixa de olhar para trás, porque tem muito mais gente do que você imagina atrás da gente que precisa de uma mãozinha, ainda mais agora. Vamos nos unir, tá? Agora, ninguém pode mais pegar na mão de ninguém. A gente brincou, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Agora ninguém pega a mão de ninguém. Mas ninguém deixa de pensar, né? A gente não pode deixar de se gostar uns dos outros e de se querer bem. Então, agora, o lema é esse. Se querer bem. Eu acho que eu estou totalmente de acordo com você. A gente precisa se querer bem, querer bem todos que estão à nossa volta, para que a gente consiga... Não é polianismo isso, é um sentimento que a pandemia trouxe de valorizar o essencial, aquilo que te faz bem, você entender isso e tentar fazer isso pelo outro. Haddad, antes que nos tirem do ar, quero agradecer imensamente. Obrigado, todos falando aqui, meu presidente, dizer que você é uma esperança, você é uma realidade, mas é uma esperança de um futuro melhor para o Brasil. Muita gente que quer isso, né? E nós estaremos juntos com você. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo sempre que precisar, porque eu sei que as demandas são muitas. E um beijo para todo mundo, em especial para você, Haddad. Um beijo para a família da Mídia Ninja, que nos colocou aqui. Um beijo para o Pablo Capilé. Um beijo para a Dríade de Aguiar. Um beijo para a Thelminha, que ganhou o BBB, né? Que representa a mulher negra, a mulher da força, uma médica linda, maravilhosa. Nós estamos todos muito orgulhosos de ter tido esse resultado. E também queria mandar um abraço apertado para todos do Movimento Humanos Direitos, do qual eu faço parte há 17 anos. E sou muito feliz de participar e contribuir para os direitos humanos. Eu quero que você se despeça desse Brasil, que eu quero que o Brasil termine essa live com você. Então, quero muito que seja uma despedida sua. Bom, beijo para os ninja, muito fã do trabalho jornalístico de vocês. Vocês estão mudando a forma de se comunicar, de fazer cultura. As naves estão lindas, quero conhecer de Salvador. O Capilé já me prometeu que vai rolar um convite depois do isolamento social. Faço questão de conversar com o povo de lá. E, assim, sempre que eu puder estar nesse ambiente virtual maravilhoso, só vi coração, flor, beijo, tudo lindo aqui. Tudo em dobro para vocês, muitos corações, muitos beijos, muitas flores. E a gente se vê logo mais. Beijo. Um beijo no coração. Obrigada, Haddad. Você não está sozinho. Obrigada. Beijo. Beijo grande. Galera, muito obrigada pela presença de vocês aqui na nossa live, a primeira live. A gente nunca esquece a minha primeira live. Eu estou muito feliz e eu quero dizer para vocês que Haddad nos representa, é uma pessoa idônea para comemorar esse Dia da Educação. Então foi uma grande entrevista, eu me senti muito honrada. Obrigada, Mídia Ninja, obrigada a todos vocês que vieram. Beijo grande, beijo para Baitetuba, Belém do Pará, minha terra, minha gente. Beijo para esse Brasil inteiro, vamos seguir forte. Belém que está enfrentando esse Covid com a maior força e no desespero também. E fiquem bem, gente. A gente quer a mesma coisa, a gente quer um Brasil melhor. E é esse Brasil que a gente vai lutar para conseguir. Um Brasil mais igual, mais humano. E viva aqueles que trabalham por isso. Vivam os médicos, viva os trabalhadores do Brasil. Beijo, minha gente. Obrigada. Vou encerrar.